Continuamos hoje no Diário do Minho e na DMTV com as entrevistas aos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Braga. O nosso convidado de hoje é o Dr. João Rodrigues, candidato pela coligação Juntos por Braga ao cargo de presidente. Dr. João Rodrigues, muito obrigado por ter aceitado este convite do Diário do Minho para poder explicar aos bracarenses quais são as suas ideias. A primeira pergunta que lhe faço... O Dr. João Rodrigues está na Câmara há 8 anos como vereador. Sente-se o candidato certo no momento certo para dirigir os destinos da Câmara de Braga? Sim, não tenho dúvidas nenhumas, com a devida humildade. Não só me sinto o candidato certo no momento certo, como, sobretudo neste contexto, e conhecidos que são os candidatos das outras candidaturas, que tenho a certeza absoluta de que sou o mais preparado, apesar de ser o mais novo. Quer dizer, entretanto, parece que eu sou o mais novo porque é um candidato de 20 e poucos anos e legitimamente é candidato, mas de facto sou aquele que tem mais experiência e isso tem-se notado naquele que tem sido o debate público feito à volta da cidade ou acerca das questões da cidade, quer acerca até dos debates que temos realizado em concreto. Nós temos manifestamente, eu julgo que há aqui, não quero dizer isto com nenhuma sobranceria, mas 2 campeonatos. E a eleição será disputada entre mim e o Partido Socialista, o candidato do Partido Socialista, e depois há mais um conjunto de candidatos à Câmara Municipal e não tenho dúvidas nenhumas de que, quer pela minha experiência autárquica, quer pelos resultados que tenho para mostrar, porque o ter sido vereador não é só ter sido vereador, é ter sido vereador e o que é que fez enquanto vereador. E também por isso é muito importante, e são muito importantes entrevistas como estas, os debates que estamos a fazer. Eu ouvi alguns candidatos a queixarem-se do excesso de debates que vamos ter. Eu, por mim, faço um debate todos os dias, se isso servir, para esclarecer as pessoas. Porque é muito importante que as pessoas percebam uma coisa. Nós temos que olhar para a cidade que tínhamos há 12 anos atrás e para a cidade que temos agora. E temos que perceber se queremos continuar esse caminho, um caminho de abertura da cidade, de crescimento, e eu posso explicar em que é que consistiu esse crescimento, ou se, pelo contrário, queremos voltar atrás através de uma candidatura que, assumidamente, quer repetir aquilo que se fez no passado. Eu não digo que se fez tudo mal no passado, muito pelo contrário, mas julgo que a cidade hoje é outra e que os anseios da população hoje são outros. Nós não queremos regressar a 2012 nem a 2011, nós não queremos regressar à cidade que estava estagnada do ponto de vista económico, nós não queremos regressar à cidade que perdia a população todos os dias, nós não queremos regressar à cidade. Eu lembro-me que em 2013 o Partido Socialista tinha uma carteira de escolas que queria fechar, porque estávamos a perder crianças, porque estávamos a perder população, porque a cidade tinha perdido dinamismo, a cidade estava estagnada. E se há coisa que a cidade de Braga deixou de estar nos últimos 10 anos, foi estagnada. Podemos discutir se esse crescimento trouxe algumas dificuldades para a vida da população, mas há algo que é absolutamente inegável. A cidade hoje é outra, é uma cidade muito mais aberta, uma cidade muito mais rica, uma cidade com muito mais oportunidades para todos, e é sobretudo isso, e é essa a minha mensagem principal. Nós temos que escolher das duas uma. Ou voltamos atrás e paramos, ou continuamos este caminho começado, e muito bem por Ricardo Rio, que eu me proponho continuar em nome da cidade. É essa experiência de 8 anos na autarquia que lhe dá, sim, digamos... Mas eu posso lhe dar exemplos olha, um exemplo muito concreto para que as pessoas percebam. Quando eu digo que fui um bom vereador de urbanismo, não digo isto de forma subjetiva. Obviamente que, como se costuma dizer, elogio em nome próprio a vitupério, mas vamos às contas, vamos aos números, vamos às provas daquilo que há para mostrar. Eu, por exemplo, no urbanismo em Braga, e o urbanismo é uma área, por definição, dificílima do ponto de vista político. Aliás, é uma área que costuma não se aconselhar a um candidato à Câmara ter. Mas eu tive-a com gosto. Aliás, foram uns 4 anos que eu mais gostei de estar na Câmara Municipal e onde eu senti que fiz mais a diferença. Por exemplo, a Câmara de Braga é, de todas as câmaras do país, a única, e é bom que as pessoas percebam isto, a única que tem registro, e isso aconteceu nos últimos 3 semestres, de ter despachado mais licenças de habitação do que aquelas que entraram na Secretaria da Câmara Municipal. Isto significa o quê? Significa que estamos a trabalhar e que estamos a trabalhar bem. Que aquela velha percepção de que o urbanismo não funciona, de que demora, de que as pessoas estão anos à espera de uma casa, isso em Braga, obviamente há casos em que isso acontece e é preciso apurar porque é que isso acontece, mas os números dizem-no de forma clara. Nós licenciamos mais do que aquilo que deu entrada. E podemos ir a outras áreas, podemos ir à área, por exemplo, do planeamento. Nós vamos ser o único concelho do país que vai crescer do ponto de vista daquilo que é a capacidade construtiva da cidade. 30%. Não é 1, nem 2, nem 3. 30%. Isto é obra minha.
não é obra do acaso, não é obra, é obra de um conjunto de pessoas, certamente, também, a dos bons técnicos que o município tem, é obra também do Sr. Presidente da Câmara, mas é obra, sobretudo, minha. E, portanto, é com muito orgulho que eu falo do meu percurso. E é para isto também que as pessoas devem olhar. As pessoas devem perceber, se querem manter este caminho com alguém experimentado e que está aqui, que não caiu aqui aos trambolhões. Eu não sou candidato à Câmara porque perdi umas eleições há 4 meses atrás. Nem sou candidato à Câmara porque estive 15 anos afastado da cidade e, de repente, vejo aqui um bom lugar para passar a reforma. Eu sou candidato à Câmara porque sinto que estou preparado, estou motivado. Eu fui escolhido para estar aqui, este é um outro assunto que eu quero deixar bem claro. Eu não pedi licença a ninguém para estar neste lugar, nem vou pedir licença a ninguém para ser Presidente de Câmara. Eu estou aqui por mérito próprio e porque tenho provas para mostrar às pessoas. Aliás, não é por acaso que somos a única candidatura a par da CDU, embora a CDU tenha pormenores em que às vezes temos 2 candidatos a uma junta de freguesia que são da freguesia e o resto são pessoas de Lisboa e da Amadora, somos a única candidatura que tem candidaturas, quer através de movimentos independentes, quer através de movimento próprio, candidaturas a todas as juntas de freguesia. Isto não nasce por acaso, não acontece por acaso. Acontece porque os autarcas que temos nas freguesias, porque há um trabalho diário, quer da minha parte, quer da minha equipa, que eu proponho que me acompanhe na Câmara Municipal. E se as pessoas olharem bem para o programa, para o trajeto e para as equipas, há uma diferença substancial entre a minha candidatura, entre a nossa candidatura e todas as outras. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Muito obrigado, João. Vamos continuar então com a nossa entrevista. Na auditoria financeira que em 2013, que a coligação pediu quando chegou à Câmara Municipal, a dívida estava em 252 milhões de euros. Em 2024, a dívida atingiu também esse valor. Acontece que em 2025 ela deverá subir muito por culpa da SEGEB para 300 milhões de euros, mais ou menos por aí. Como membro do atual Executivo, como é que explica aos bracarenses esse endividamento histórico em 12 anos? Eu explico de uma forma muito simples, aliás, a própria questão explica muito desse que é o endividamento da Câmara Municipal de Braga. As pessoas têm que perceber. Primeiro, eu sei que não podemos estar sempre a falar do passado. Aliás, eu acho que nós devemos, do ponto de vista político, entrar numa fase nova, de deixarmos de estar sempre a falar do passado e de falarmos mais do futuro e de percebermos o que de bom foi feito, corrigirmos os erros que tinham que ser corrigidos, como é o caso da SEGEB, que foi corrigida. Para que os bracarenses tenham noção, nós, quando entramos em 2013 na Câmara Municipal, tínhamos todos os meses de pagar, só de relevados sintéticos, perto de 600 mil euros por mês. Nós, só do Estádio Municipal, tínhamos que pagar à volta de 500 mil euros por mês. Ou seja, em 2013, há 12 anos atrás, nem sequer estou a falar de valores de 2025, pagávamos quase 1.100.000 euros por mês só para pagar o Estádio Municipal e os campos da SEGEB. Agora, é óbvio também que uma cidade que cresce, uma cidade que se desenvolve, tem que ter investimento. E ainda há dias foi notícia, até no próprio Diário do Minho, de que Braga foi o Conselho do Norte que mais aproveitou fundos comunitários para investir. Sim. Obviamente que isso origina endividamento, mas é um endividamento que está controlado, que está cabimentado, que está refletido nas contas, não há aqui um encapotamento de nada. Um endividamento grave era aquele que tínhamos há 12 anos atrás, que era um endividamento encapotado, por exemplo, na SEGEB. Na SEGEB nós tínhamos estas rendas para pagar todos os meses e não constavam, aparentemente, do endividamento das contas oficiais da Câmara. E esse é que é o endividamento que me preocupa, não é este. O endividamento que sirva para requalificar escolas, que sirva para requalificar vias, que sirva para melhorar a frota dos transportes públicos, é um endividamento saudável e é natural que isso aconteça. Agora, é preciso que as contas sejam claras, que sejam explicadas às pessoas e que sejam transparentes, que é também algo que, na minha manifesta opinião, mudou e se aclarou ao longo dos anos. O Sr. Vereador João Rodrigues foi, nos últimos anos, o vereador responsável pela construção do ecoparque das 7 Fontes. Pelas promessas feitas pela coligação, já deveria estar concluída. Se for eleito, de quanto tempo mais precisa para que o ecoparque das 7 Fontes seja oferecido aos bracarenses? É muito curiosa essa questão, porque a conclusão do ecoparque das 7 Fontes pode ser vista de 2 formas. Uma, antes de se ter aprovado um plano de urbanização, em que eu não estava na Câmara, aliás, eu nem sequer vivia em Braga nessa altura, e uma em que se aprova um plano de urbanização e alguém tem que o cumprir. E o plano de urbanização foi aprovado com os votos de todos os partidos e de todos os presidentes de junta,
quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, e depois houve alguém que teve que o aplicar. Ora, esse alguém fui eu durante este mandato. E a verdade é uma. Nós, ao fim de 3 anos e meio, já detemos quase 80% dos terrenos que são necessários para a realização do parque. Aqui vou dar uma novidade. Nós temos o projeto do Ecoparque das Sete Fontes pronto, finalmente, de uma vez por todas. Isso fui eu que o consegui. Eu não queria estar, mas embora isto seja uma entrevista que tenha muito de pessoal, porque sou eu que sou candidato à Câmara, mas é dizer as coisas e tratá-las pelos nomes. Sim, o Ecoparque Monumental das Sete Fontes não está pronto, e não está pronto porque o processo e a forma que se escolheu de se desenvolver esse parque, isso é aceito por quem está por dentro do assunto, as pessoas percebem isso. É um processo que, por definição, juridicamente, um plano de urbanização que se vai desenrolando no tempo, porque envolve muita negociação, envolve muitas propostas, muitas contrapropostas, envolve a aquisição de terrenos, envolve autorizações de entidades externas e, portanto, quem está por dentro sabe o que se está a passar, sabe porque é que o parque está nesta fase e, aliás, eu sempre o disse, quer nas assembleias municipais, quer na própria Câmara Municipal, quer mesmo noutros debates, digam-me o que é que tinham feito de forma diferente para fazer o parque de forma mais rápida do que aquilo que eu estou a fazer. Eu vou repetir, nós neste momento temos quase 80% dos terrenos necessários para o parque na nossa mão e temos o projeto para o Ecoparque pronto, e fui eu que o consegui. Mas está a contar então que, sendo eleito Presidente, o próximo, e que será o seu primeiro mandato, estará concluído? Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Mas eu falaria mais do que o Ecoparque Monumental das Sete Fontes. O Ecoparque Monumental das Sete Fontes é um equipamento e é um projeto importantíssimo para a cidade, mas eu hoje elevo a fasquia. Nós, por exemplo, e é uma das minhas 12 propostas principais, aliás, que anunciei logo quando da apresentação da minha candidatura, isto podemos levar a outra conversa, que é quais são as propostas dos outros candidatos, eu não os ouço, eu só os ouço a falar de mim e mal de Ricardo Rio. Não os ouço a falar de muitas propostas. Há uma outra, mas é natural que se faça uma avaliação sempre mas a avaliação, eu acho que quem está na oposição e quem se propõe a liderar a Câmara não pode ter como único propósito falar de mim, falar mal do atual Presidente de Câmara e dizer que a cidade está parada e que a cidade está um desastre, quando manifestamente não está. É óbvio que há problemas a resolver e nós vamos resolvê-los e é por isso que eu quero ser Presidente da Câmara Municipal. Agora é preciso falar com substância, mas eu dizia que uma das minhas propostas principais é a criação de um parque com 50 hectares entre as freguesias de Dume e Frossos, e há logo aqui uma diferença muito grande entre este parque, que fui eu que o decidi desde o início e que hei de decidir até ao fim, até ele ser concretizado, se tudo correr bem, mas eu optei logo por uma decisão política e técnica diferente. Eu não quis um plano de urbanização, como todos os partidos, e nós quisemos, relativamente às Sete Fontes, porque de facto o plano de urbanização, eu vou repetir, mesmo do ponto de vista jurídico, pela própria definição, algo que demora no tempo. É expectável, quando se aprovou este plano de urbanização para as Sete Fontes, era expectável que demorasse este tempo para que o parque fosse concretizado. Mas, dizia eu, o grande parque da cidade, com 50 hectares entre as freguesias de Dume e Frossos, é um parque que em 5 anos tem que estar nas mãos do município. E vai estar nas mãos do município para ficar depois disponível à população. Outra minha grande preocupação tem a ver com o centro da cidade propriamente dito, ao fundo da Avenida da Liberdade, e a proposta que tenho de juntar o Parque da Ponte, o Picoto, os terrenos adjacentes ao 1º de Maio e os terrenos das Camélias com o 1º de Maio reabilitado ao centro, porque Braga precisa também de um parque não tão grande como esse, de 60 hectares em Dume, e para que se perceba, o Parque da Cidade do Porto, que é dado como grande parque exemplo no país, tem à volta de 60 hectares. O de Famalicão, que também é um excelente parque da cidade, tem entre 34 e 35 hectares. Portanto, para que as pessoas percebam o que são os 50 hectares que nós estamos a propor. É terreno que já está reservado no plano diretor municipal, que eu fiz. Eu não estou a falar de medidas aéreas, não estou a falar de intenções. Isto já está, já começou. A máquina já começou a rodar. Nesse parque que está a falar, vai retirar a feira semanal? A feira semanal tem que ser relocalizada, não tenho dúvidas nenhumas. Temos que falar com os feirantes, temos que falar com o Presidente da Junta de Freguesia. Os Presidentes da Junta de Freguesia são muito importantes nestes momentos. Temos que auscultar a população, temos que perceber agora. Parece-me que a feira semanal não deve permanecer, pelo menos, a interromper o trânsito automóvel como tem interrompido até à data. Nas suas promessas, além dessas que falou, também promete uma circular urbana externa, transportes urbanos gratuitos para os bracarenses, claro, mais parques esportivos, além de outras coisas. Já fez contas e quanto é que isso vai custar ao município? Já fiz contas, quanto é que isso vai custar ao município. Olha, vou-lhe dar um exemplo, o transporte público gratuito. Eu e o candidato da CDU, isto é muito interessante porque
podemos ver isto ao contrário. De repente temos, por exemplo, o candidato do Partido Socialista, o candidato da Iniciativa Liberal, o candidato do Bloco de Esquerda, o candidato independente, estão todos a defender as mesmas coisas. É tudo aquilo, é sempre o contrário daquilo que eu defendo. Mas é que eu sei explicar porque é que eu defendo transporte público gratuito para toda a gente. Aliás, se apresenta esta medida, apresenta com muita responsabilidade e só depois de fazer as contas. E isso, olha, ainda há dias num debate, para um jornal concorrente, isso ficou provado. Quando começamos a falar das contas do Setúbal, era eu a dar os números e eram os meus adversários ao telefone a tentar confirmar se batiam certo ou não. E batiam certo. O Setúbal, o ano passado, por exemplo, tiveram um lucro de 5 milhões ou 5 milhões e meio de euros. E a bilhética só representou 4 milhões de euros desses 5 milhões de euros de lucro. E eu garanto aos bracarenses que uma medida destas não é uma medida assistencialista, não é uma medida para que as pessoas possam pura e simplesmente andar de graça de transporte público. É para que as pessoas sintam que lhes é favorável deixar o automóvel em casa, para libertar espaço no espaço público, para que haja mais espaço para as pessoas, para que o próprio transporte público tenha mais espaço na cidade. Isto, aliás, acontece nas cidades mais desenvolvidas do mundo. Por exemplo, a cidade capital do liberalismo na Europa, e, portanto, eu fico sempre muito intrigado quando há candidatos que se apelam os pais do liberalismo na cidade e depois defendem medidas contrárias àquilo que é exemplo nos sítios onde as ideias que eles praticam são exemplos. Tallinn foi das primeiras cidades na Europa a colocar o transporte público gratuito. É uma cidade conhecida pelo seu liberalismo. E eu defendo o transporte público e digo, volto a dizer, dos 5 milhões e meio de euros de lucro que os Setúbal tiveram no ano anterior, apenas 4 milhões, 4,3 milhões foram da venda de bilhética, mas esta medida vale muito mais do que 4 milhões de euros por ano. E eu sei onde é que se vai buscar esse dinheiro, eu sei como é que vou buscar esse dinheiro, eu conheço as contas do Setúbal e não tenho dúvidas nenhumas que esta será uma medida importantíssima para a cidade, que será uma medida importantíssima para que nós consigamos começar a alterar o sistema de mobilidade dentro da cidade e que a população a recebe bem e que concorda comigo. Continuando a falar da mobilidade, então, o BRT tornou-se nos últimos anos o projeto mais emblemático de Braga, mas, no entanto, o município já deixou cair 3 das 4 linhas que estavam dedicadas. Não deixou cair, avançou só que foi só com uma para já. Pronto. Se tivesse dependido do Dr. João Rodrigues, teria mantido o projeto do BRT na responsabilidade da Câmara Municipal? Ou a passagem para o Setúbal foi uma decisão acertada? Eu não tenho dúvidas nenhumas que os Setúbal são uma empresa competente, séria, rigorosa, se calhar ao contrário daquilo que, mais uma vez, que acontecia há 12 anos atrás, mas para mim, permita-me discordar, o BRT é muito importante, é um sistema importante dentro do próprio sistema de mobilidade que se quer para o Concelho, mas não é o mais importante. Para mim, o mais importante, e por exemplo, enquanto Presidente da Câmara, será essa a minha primeira prioridade, é concluir a variante do Cava. Nós temos que perceber que hoje o principal tramo rodoviário na cidade de Braga, o mais utilizado, é aquele que vai desde o continente até mais ou menos à estação rodoviária. Ora, para que as pessoas percebam, a linha reta entre Fraião, portanto, entre o continente e a curva do hospital, portanto, entre São Vítor, ali na zona do Areal, foi pensada a primeira vez há 80 anos. Vamos ver a evolução que a cidade teve nos últimos 80 anos e percebamos o que significa ter a nossa principal via de distribuição pensada há 80 anos sobre aquilo que a cidade era há 80 anos e aquilo que a cidade é hoje. E nós temos que perceber que, e por isso é que é importante o conhecimento e a experiência, e por isso é que são importantes os debates e são importantes as entrevistas. Por exemplo, eu ouço todos os candidatos a falarem, e com alguma razão, eu percebo, das ligações a Guimarães. Neste momento, o grande problema de ligações a Braga é a norte. 44% do trânsito de atravessamento que atravessa o nosso concelho vem de Vila Verde. Portanto, o primeiro problema a resolver é norte da cidade. Sim, o nó de Enfias, que é uma dor de cabeça e depois todos os dias. Mas o nó de Enfias, entretanto, acaba por ser, e digamos também em atalho de foice, que finalmente foi lançado o concurso para o nó de Enfias, foi preciso um governo da AD chegar para que o governo, porque é uma competência do governo, não é uma competência da Câmara, lançasse a obra do nó de Enfias, mas, dizia eu, é importante olhar e percebermos a realidade. E neste momento, 44% do trânsito que atravessa a cidade entra a norte, não é? Entra pelo nó de Enfias, depois entra pelo Porto, lá 3, e depois o terceiro local, para onde entram mais veículos automóveis de atravessamento da cidade, entram a este. Portanto, quem vem de Vieira de Minho, da Póvoa de Linhoso, ou seja, entre a rotunda da rodovia e o nó de Enfias,
passa quase 50% do trânsito de atravessamento da cidade. E nós temos que Portanto, evitar... o maior problema é o atravessamento da cidade. E por isso é que eu quero fazer uma ligação entre o Nova Arcada e o Leclerc em Ferreiros e depois entre o Nova Arcada e a última rotunda da variante do Fojo, para que quem venha da Póvoa de Lanhoso e queira atravessar a cidade consiga não vir à rotunda da rodovia, consiga não passar em frente ao Braga Parque, consiga não passar junto ao nó de Enfias e o mesmo para quem vem de Vila Verde. Para quem vem de Vila Verde e quer ir para o Porto, quer ir para Guimarães, quer ir para o sul da cidade, mesmo que queira ir para este, consiga ter um corte antes de chegar ao nó de Enfias, que faça a distribuição do trânsito e para que 50% do trânsito que hoje atravessa a cidade não tenha que o atravessar. Portanto, tem que haver uma solução interna, não é? Mas deixe-me dizer outra coisa, se me permite. Sim. É que, mais uma vez, eu não estou a falar de ideias, de intenções para o futuro. Esta proposta, que está desenhada, que está traçada, que está delimitada, fui eu que a tracei na proposta do Plano Diretor Municipal, que vai agora entrar em discussão pública novamente. Isto já está traçado. Eu volto a repetir, a máquina já começou a rolar. Eu não estou a falar de teorias, eu não estou a falar de intenções, não estou aqui com processos de intenções. Eu estou a falar de coisas nas quais eu já comecei a trabalhar e que vou, se os bracarenses assim entenderem, concluir, e que são projetos absolutamente essenciais para a cidade. A Associação, mudando um pouco de assunto e falando sobre as associações de Braga, a Associação Empresarial de Braga, de cujo diretor-geral, aliás, faz parte da sua candidatura, pede uma série de intervenções para revitalizar os parques industriais e mesmo o próprio comércio tradicional. Revê-se nessas pretensões? Sim, revejo-me completamente. E para isso tenho também propostas e sei bem o que é que uma Câmara como a de Braga tem que fazer para que isso aconteça. Além de validar as propostas da Associação Empresarial, também terá as suas para os ajudar. Sim, isso é muito importante. Aqui só fazer um parênteses, eu já falei nisso na resposta à primeira questão. É muito importante que as pessoas olhem para quem compõe as diversas equipas à Câmara Municipal. É muito importante que as pessoas percebam o percurso das pessoas que se propõem a ser vereadores na Câmara Municipal, que se propõem a ser presidentes de Câmara Municipal. Eu vou-lhe dar o exemplo da minha lista só nos seus primeiros nomes. Há quem agora, por exemplo, propaga quase como única grande característica a sua independência. Ora, com o devido respeito, ninguém é mais independente do que eu faço parte de um partido, eu não nego isso, mas tenho um percurso e tenho independência. Eu, se não for Presidente de Câmara e se não estiver na Câmara, tenho que fazer fora da Câmara. Não sei se todos os candidatos podem dizer isso, mas eu tenho. Mas vamos aos candidatos. Dos 4 nomes indicados pelo PSD para que possamos ter uma maioria, portanto, dentro dos primeiros 6, só eu é que sou militante do PSD. A professora Hortense Santos, Presidente da Assembleia Municipal e diretora do agrupamento, possivelmente o mais importante agrupamento escolar do Distrito de Braga, não tem filiação partidária, vem na minha lista. O Rui Marques, que falávamos agora, diretor-geral da Associação Empresarial de Braga, não tem qualquer filiação partidária, vem na minha lista. O Luís Rodrigues, diretor da Startup Braga, antigo Presidente da Associação Académica da Universidade de Minho, uma pessoa competentíssima, não tem qualquer filiação partidária, vem na minha lista. Eu convidaria as pessoas a olharem para os outros nomes, mesmo quer das listas dos outros partidos, onde os partidos de facto só têm gente da máquina partidária, mas mesmo daquelas listas que se apelidam de independentes. Eu vejo ali gente que já fez pelo menos parte de 2 partidos, só que faziam parte dos partidos, a vida correu-lhes mal e eles saíram e agora dão como grande característica e grande qualidade o facto de serem independentes. Não são mais independentes do que eu, nem são mais independentes do que as pessoas que acompanham a minha lista. Mas para não fugir à pergunta, a Associação Empresarial de Braga faz de facto essas 2 propostas, de que é preciso revitalizar o centro histórico e de que é preciso requalificar muitos dos parques industriais já existentes. Eu juntava-lhe outra, é preciso criar novos parques industriais e eu sei onde é que os vou criar e como é que os vou criar, mas vamos começar pelo centro histórico. Olha, eu propus uma das medidas que eu propus, que agrada tanto aos bracarenses em geral, como sobretudo aos comerciantes, é, por exemplo, o aumento da área pedonal do centro histórico da cidade de Braga. Nós temos que apostar na requalificação do espaço público, temos que aumentar essa área pedonal, nós temos que tornar o espaço mais convidativo para que as pessoas, para que as famílias possam desfrutar do espaço público. Nós temos que continuar a promover a reabilitação urbana dentro do centro histórico e nos últimos anos temos atingido números recorde de reabilitação. Agora também sabemos uma coisa, é que os tempos mudam e é natural que, quer com as vendas eletrónicas, quer através das vendas através de outros meios, que os centros históricos tenham que se reinventar. Mas eu não escondo o problema, eu não escondo a questão, não escondo que estamos perante uma realidade nova, mas por isso lá está. Por isso é que eu fui buscar para a minha equipa quem eu acho que é uma pessoa experiente na área para me ajudar nesse trabalho. E relativamente aos parques industriais, também não tenho dúvidas nenhumas de que temos que
quer nos existentes, de melhorar as condições para quem já lá está. E deixe-me também dizer-lhe, ao nível do PDM, por exemplo, nós aumentamos em 50% as áreas para poderem receber atividades económicas e, portanto, vão poder nascer novos parques industriais em Braga e, mais do que novos parques industriais, nós queremos mais parques industriais, queremos mais espaço para que as empresas que querem vir para Braga se possam cá fixar, queremos mais espaço para as que já estão possam aumentar as suas instalações e depois queremos também qualificar os parques industriais, não só do ponto de vista daquelas que são as instalações tipo de um parque industrial, mas queremos, por exemplo, criar zonas de recepção de atividades económicas especializadas, ao exemplo daquilo que se vai fazer com o BioMedTech. Queremos criar centros especializados para determinadas áreas industriais, de desenvolvimento, de conhecimento, aproveitando sobretudo o know-how que vem da Universidade do Minho, aproveitando o potencial que vem da Universidade do Minho, para receber esse tipo de empresas de forma particular. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, que na área agroalimentar uma empresa precisa de ter um determinado tipo de laboratório. Ora, se nós conseguirmos, Câmara Municipal, propiciar esse laboratório para que, em vez de uma empresa, tenhamos 10 dessa área a beneficiar desse laboratório, com custos partilhados e ganhar escala, é isso que nós queremos fazer. Mas, repito, aqui a equipa é muito importante. Não é por acaso que a minha equipa é aquela que eu escolhi. A coligação Juntos por Braga concorre numa área em que também se junta a Iniciativa Liberal, o Chega e até o movimento Amar e Servir Braga. Preocupa uma previsível dispersão de votos? Eu acho que isso está na mão, e está nas mãos dos bracarenses. Permita-me, há muito essa tentação de associar o movimento Amar e Servir Braga ao meu espectro político. Eu acho que basta olhar para os nomes que compõem aquela lista e perceber de onde é que aquelas pessoas vêm, quase tudo do Partido Socialista. De facto, o candidato Ricardo Silva foi candidato à Junta de Freguesia, foi presidente da Junta de Freguesia de São Vítor pela coligação Juntos por Braga. Deixou de o ser a determinada altura, mas eu não acho, muito sinceramente, que, até porque ele tem ideias muito diferentes das minhas e eu das dele. Mas, curiosamente, era o que eu dizia há pouco, entretanto, o próprio candidato da Iniciativa Liberal tem ideias mais parecidas com as do Partido Socialista do que com as minhas. E, portanto, essa ideia inicial de que à direita ou ao centro-direita é que o espectro está repartido, eu, honestamente, não acho que isso esteja a acontecer. Olhamos para a esquerda, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, a CDU, o PS, que entretanto foi buscar o PAN. Eu acho muito interessante isso e acho muito interessante perceber o que é que o eleitorado tradicional do Partido Socialista acha desta associação ao PAN. Eu, curiosamente, não a percebo, nem do ponto de vista tático, digamos assim, nem daquilo que são os interesses da cidade. Mas, repito, não me preocupa esta aparente partilha de votos, primeiro é a democracia, e depois porque eu confio mesmo que os bracarenses vão perceber que isto é entre mim e é entre a coligação Juntos por Braga e o Partido Socialista. É entre o regressar ao passado, de forma assumida. Porque, repare, o candidato do Partido Socialista podia dizer que tinha orgulho no passado, mas que queria andar para a frente, que queria evoluir. O candidato do Partido Socialista não diz isso. O candidato do Partido Socialista diz abertamente, de forma franca, que quer repetir o modelo do passado. E eu oponho-me a isso e tenho a certeza que a maioria dos bracarenses também se opõe, mesmo percebendo que no passado foram feitas coisas boas. Não se fez tudo mal no passado. Digamos que se não conseguir uma maioria absoluta, admite fazer uma coligação com algum... Eu primeiro, já me costumo fazer a pergunta até de forma mais incisiva, que é quem é que se admite coligar? Uma das coisas que eu preciso saber é o que é que os outros candidatos pensam. Eu já vi um candidato a dizer que não vai prometer nada, porque não pode prometer nada até ser eleito Presidente da Câmara Municipal. Quer dizer, isto é a inversão total daquilo que são os princípios e que são os valores. Depois vejo o candidato do Partido Socialista, a única coisa que eu tenho ouvido falar é dizer que é contra praticamente tudo e que quer construir 500 casas de renda acessível em 4 anos. O candidato da Iniciativa Liberal diz que vem com uma nova energia, eu não sei, ele deve ter perdido a energia a meio porque nem a 1/3 das freguesias de concelho se conseguiu candidatar. Penso que não sei, eu preciso saber os programas, preciso saber o que eles pensam para depois dizer com quem é que possam ou não coligar, no caso de não vencer com a maioria. E ainda há outra opção, é que podemos não vencer com a maioria e querer governar em minoria. Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa há 4 anos, em minoria. Rui Moreira nunca teve uma maioria absoluta no Porto. Luís Montenegro é Primeiro-Ministro sem uma maioria. Portanto... Estávamos já há pouco a falar das candidaturas. Como é que vê essas mesmas candidaturas, nomeadamente os concorrentes mais diretos, digamos assim? Não, o meu concorrente mais direto, aliás, o meu concorrente direto é António Braga, do Partido Socialista. Eu respeito mesmo a pessoa, é alguém que
e eu conheço, do ponto de vista público, há alguns anos, porque sempre fui uma pessoa atenta, mesmo quando eu era mais novo, agora, com o devido respeito, é alguém que está há 15 anos afastado da vida da cidade, ele agora diz que são 9, não interessa, que esteve ligado a um governo de José Sócrates. Eu lembro-me, há coisas muito engraçadas, eu vou dizer isto pela primeira vez, talvez o meu primeiro ato político público foi uma pequena manifestação que eu organizei em frente à Assembleia Municipal de Braga, em 2009 ou em 2010, quando António Braga dizia, não sei se as pessoas se lembram, que duvidava que a Venezuela não fosse uma democracia, disse algo assim do género. Portanto, isto é muito engraçado, uns anos depois somos os 2 candidatos à Câmara Municipal. António Braga já era deputado, ainda nem eu era nascido, e, portanto, é alguém a quem eu reconheço experiência, agora que reconheço que é uma experiência do passado e que manifestamente representa interesses que já não servem à cidade e que os bracarenses sabem que já não interessam à cidade. Aliás, é muito curioso perceber a tomada de posição, logo, quando o Partido Socialista escolheu o seu candidato, a tomada de posição dos candidatos e dos presidentes de junta do Partido Socialista. Em 12, 8 disseram logo que não se reviam na candidatura de António Braga. E respeitam-no na mesma, é uma pessoa respeitável, é uma pessoa educada, é uma pessoa com quem eu consigo estar a tomar um café, ter uma conversa. Agora, eu acho que a Câmara de Braga não é o sítio para se vir passar a reforma ao fim de 15 anos afastado da cidade. Está completamente fora dos dossiês, basta ver nos debates, basta ver nas intervenções que faz, basta ver até na própria reação do seu próprio partido à sua candidatura e à falta de envolvimento que se nota no terreno por parte dos socialistas, que não se revêem naquela candidatura, porque eu percebo que as intenções possam ser boas, mas Braga não está para experimentalismos, nem está para regressos ao passado. Está para continuar este caminho do futuro que se iniciou em 2013 com Ricardo Rio e que eu quero continuar e acho que os bracarenses vão querer continuar. Que balanço é que faz desses 12 anos do Executivo de Ricardo Rio, dos quais 8 também fez parte? Sim. Ricardo Rio foi um excelente Presidente de Câmara. Eu vou fazer esse paralelismo muito rápido e vamos aos números. Vamos sempre aos números, que é mais fácil perceber do que é que estamos a falar. Braga, em 2013, era uma cidade que batia recordes no número de insolvências. Braga era uma cidade onde, como eu disse há pouco, onde uma das grandes estratégias do município, porque perdia gente, perdia crianças, tinha a natalidade muito em baixo, se pensava em fechar escolas. O Partido Socialista andava a perceber que escolas é que ia fechar. Braga era a 17ª cidade, o 17º concelho mais exportador do país. Hoje somos o 3º ou o 4º. Braga era uma cidade, eu lembro-me, fala-se do centro histórico, ainda há pouco falávamos do centro histórico. Era notícia em 2013 que a partir das 6 da tarde era um perigo andar no Centro Histórico de Braga. Não sei se as pessoas se lembram, eram os próprios comerciantes que queriam contratar segurança privada para fiscalizar e para dar segurança às pessoas a partir das 6 da tarde no centro da cidade. A própria Câmara Municipal era uma instituição muito mais fechada em si mesma, que não tinha relação praticamente nenhuma com a universidade, que não tinha relação praticamente nenhuma com outras instituições, e Braga mudou completamente em todos estes aspectos. Braga hoje é uma cidade aberta, uma cidade virada para o mundo, é uma cidade onde foram criados 2.000 postos de trabalho por ano nos últimos 12 anos. Nós, como disse, éramos o 17º concelho mais exportador do país, passamos a ser o 4º ou o 3º. Nós fomos a cidade do ponto de vista populacional que mais cresceu no país. E isto é como nos livros do Asterix, quando havia uma população a perder gente é porque a coisa estava a correr mal. Quando havia uma povoação a ganhar é porque a coisa estava a correr bem. E nós, manifestamente, somos a cidade que está a correr bem. Nós voltamos a ser a cidade mais jovem do país, segundo os censos de 2021, coisa que já não éramos desde os anos 90. Nós somos uma cidade aberta, pujante, uma cidade dinâmica, uma cidade que não está estagnada como estava em 2013. E isso deve-se a Ricardo Rio, deve-se à coligação de Juntos por Braga, deve-se naturalmente também a mim que fiz parte deste projeto durante 8 anos, e é isto que eu quero que os bracarenses percebam. O risco que corremos hoje é de interromper este caminho, com melhorias que há a fazer, há melhorias que nós temos que ter noção. Este crescimento trouxe-nos dificuldades ao nível da mobilidade, trouxe-nos dificuldades ao nível da habitação, mas eu sei como os resolver. Eu sei mesmo como os resolver. Eu já estou e já iniciei os processos de resolução de alguns deles. E é isto que os bracarenses têm que perceber. Ou querem um regresso ao passado, ou querem continuar neste caminho de desenvolvimento que a cidade tem vivido nos últimos anos, aliás, que é inegável. É muito engraçado, por exemplo, nos debates, e voltando, tem sido uma experiência muito curiosa. Nós temos tido muitos debates, porque os outros candidatos que não eu, passam a vida a dizer que a cidade, que é uma cidade pujante, que cresce, que não é? Mas depois começam a falar mal da cidade ao mesmo tempo. Até para eles é difícil terem um discurso, porque... Repito, vamos aos números, vamos às evidências, vamos ao que é óbvio, vamos sair das meras percepções e vamos ao que temos como prova e como facto. E a verdade é uma, esta cidade hoje, felizmente, é outra e é uma cidade muito melhor do que qualquer há 12 anos atrás.
Dr. João Rodrigues, estamos a chegar ao final da nossa entrevista e eu pergunto-lhe, tanto para terminar, qual é a sua visão de Braga como uma cidade do futuro? Para mim, a cidade de Braga tem que ser a melhor cidade do país para se viver. E esse é o meu grande objetivo quando me candidatei à Câmara Municipal e digo desde o primeiro dia, nós temos as condições, nós somos o melhor aluno, repare bem, eu já falei ao longo da entrevista de vários números, em que a cidade de Braga é claramente a cidade no país que está à frente, em que é a melhor aluna, em que é quem cumpre. E nós precisamos de dar um salto sobretudo ao nível da qualidade de vida das pessoas, noutro tipo de elementos. Nós fizemos muita coisa do ponto de vista do desenvolvimento económico da cidade, da abertura da cidade, do crescimento da cidade, do aproveitamento da força da Universidade do Minho, do tecido económico. Hoje as pessoas oferem rendimentos superiores àquilo que oferiam há 12 anos atrás, em termos relativos comparadas com outras cidades do país, mas é preciso fazer melhor ainda, e é isso que eu quero fazer. É preciso olhar melhor para o espaço público. Olha, uma das minhas medidas, nós queremos plantar 100 mil árvores em 4 anos, e eu vou plantá-las. Nós precisamos de olhar para a qualidade de vida das pessoas nas pequenas coisas, no seu dia-a-dia. Nós precisamos de requalificar mais as vias que estão a ser cada vez mais usadas. Nós precisamos de aumentar a área pedonal do centro histórico. Eu vou tornar o transporte público gratuito em Braga, não como uma medida assistencialista, mas para que as pessoas se sintam livres e percebam que, de facto, há uma grande vantagem em utilizarem os transportes públicos. Eu sei como fazer isso. Eu sei mesmo como fazer isso. E eu repito, o meu grande objetivo e aquilo que eu quero fazer de Braga nos próximos anos é tornar de forma clara e limpa a cidade de Braga como a melhor cidade de Portugal para se viver. E é isso que eu vou fazer. Dr. Rodrigues, chegamos já ao fim da nossa entrevista. Obrigado. Resta-me agradecer em nome do Diário do Minho da DMTV. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado.